Harvard. Então vamos lá, gente. Vocês devem ter visto, eu mostrei os vídeos aqui já também, né, da congressista republicana pressionando 3 presidentes de Ivy Leagues, Harvard, Penn, MIT, e as respostas são terríveis. Como é que vocês permitiram, em nome da liberdade de expressão, estudantes clamando pelo genocídio, pela morte de judeus nos campos? E nenhuma teve uma boa resposta. Ah, isso é discurso de ódio, depende do contexto, né? Depende do contexto. Bom, o Congresso dos Estados Unidos abre investigação contra essas universidades de elite por conta do antissemitismo. A gente sabe o que aconteceria nessas universidades se alguém gritasse morte aos negros ou morte aos gays. É óbvio que isso não seria tolerado e nem deveria ser. Isso não é liberdade de expressão, isso é incitar o genocídio. Mas quando são judeus os alvos, tudo bem, né? Então, a prova do contraste está aqui. Isso é Harvard. E eu brincava, entre aspas, que tem mais comunista em Harvard do que em Cuba. E as pessoas achavam que eu estava exagerando. Não é verdade, não é uma brincadeira. É uma brincadeira com fundo de verdade. Harvard tem um monte de comunista, Cuba nenhum. Só a ditadura que finge ser e os escravos que adorariam depor essa tirania. Então, Harvard é isso. Usar pronomes errados constitui um abuso da linguagem. Então, se você chamar ele de ele, isso tem dado muito problema no Brasil, né? Você pode ter problemas, ser processado ou ser expulso da universidade porque ele quer ser chamado de ela. Agora, se você pedir o genocídio dos judeus, depende do contexto, se isso é ou não ofensivo. As presidentes chegaram a falar assim, não, mas depende se partiu para o ato. Bom, se partiu para o ato não é mais um discurso incentivando o genocídio, é um genocídio. Elementar, meu caro Watson. Então, diante desse absurdo que virou aí o ensino superior da Ivy League, da elite americana, parece que vão lançar um novo livro, o Mein Context. Depois de Mein Camp, vem aí o Mein Campus, Mein Context, né? De Adolf Hitler, o Adolfinho, lançado pela Harvard University Press. Bom, desnecessário dizer que é uma piada, mas uma piada com enorme fundo de verdade e sombria. Uma piada que, humor negro, né? Que mostra no que se transformou o ensino americano. Papai e mamãe pagam $100 mil por filhinho ir lá aprender a gritar pro Hamas, morte aos judeus. E fica por isso mesmo. Por falar em morte e ensino, juntando as duas coisas, a gente lembra de Covid, né? E vacina. E veja só como é que era a chamada do Globo. Contrariando recomendações da OMS, Bolsonaro volta a defender a reabertura de escolas. 18 meses depois, deixar crianças longe da escola foi um crime. Pois é, um crime que contou, então, com a cumplicidade da velha imprensa e valia tudo para demonizar Bolsonaro, mas Bolsonaro estava certo. E falar em violência, né, um pouquinho, suspeito de matar a Argentina a facadas, foi condenado a 15 anos por estupro e roubo a adolescente. Foi preso em julho de 2013 no Rio de Janeiro, depois de ter cumprido o mandado de prisão emitido pela Justiça de Pernambuco em fevereiro do mesmo ano, e teve outras 5 passagens pela polícia. Ou seja, o óbvio ululante. A Argentina só foi morta porque o sistema judiciário / carcerário no Brasil é uma Disneylândia, é um playground para marginais perigosíssimos. É um sistema totalmente falido. Eu falei bastante disso quando falei de anomia e tudo mais. E o contraste salta aos olhos. É um sistema que protege os bandidos realmente perigosos, os marginais, que ameaçam a sociedade, e vão atrás de patriotas que não cometeram crime algum. Ou seja, é muito pior do que impunidade apenas. É impunidade para quem é muito perigoso e perseguição para quem não fez nada. É um regime
típico de tiranias abjetas dominadas pelo próprio crime organizado, pelo tráfico de drogas, pelos assassinos, traficantes e por aí vai. Então a juíza soltou um chefe de uma facção condenado a 70 anos de prisão, alegando falta de vagas na prisão. E de onde veio essa ideia, ou essa jurisprudência? O traficante gaúcho Juraci Oliveira da Silva, o Jura, vai responder pelos crimes de tráfico de droga e homicídio em liberdade, por falta de vagas no sistema prisional que prendeu 1.500 pessoas sem terem cometido crime algum no 8 de janeiro, à exceção de 3 ou 4 arruaceiros, baderneiros, que cometeram pequenos delitos de depredação de patrimônio público. A decisão da juíza Priscila Gomes Palmeira, e aí não dá nem para culpar só a juíza. Os juízes são parte do problema, mas muitas vezes ele tem que seguir a lei garantista e a jurisprudência suprema pró-marginais. Ela concedeu progressão de regime para o semiaberto, com tornozeleira eletrônica, então agora esse homicida está mais ou menos no mesmo nível de quem estava comendo algodão doce na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ela alegou que, segundo o STF, é cabível o cumprimento em regime menos gravoso na falta de vagas compatíveis no sistema carcerário. Isso é um país dominado pela bandidagem. O Brasil é o país da bandidolatria. É um país em que criminosos togados protegem seus comparsas do crime e perseguem patriotas que condenam esse tipo de coisa ou jovens lutadores que, cansados de tanta impunidade e da anomia, resolvem reagir. Aí a polícia é acionada para ir atrás desses criminosos, bad boys, justiceiros, que eles têm que aceitar passivamente a inoperância do Estado, a falência da polícia e do sistema judiciário e carcerário no país. Por falar desses bad boys, né? Tinha mais de 10 me batendo, tadinho, o Globo tentando transformar o marginal meliante em vítima. Diz jovem espancado por justiceiros em Copacabana. Jovem afirmou que não sabe o motivo da agressão. Ele disse que tinha saído do presídio após ter sido detido por roubo. Então ele sabe o motivo. Ele roubou, ele foi preso, o sistema judiciário / carcerário é uma Disneylândia para esse tipo de meliante. Ele foi convidado a ir brincar de novo nas ruas, enquanto tem gente até hoje presa sem ter cometido crime algum. E esses jovens lutadores, cansados dessa situação, deram uma surra e uma lição no meliante, e a polícia vai atrás, junto com a Globo, dos justiceiros. Eu, na minha coluna, deixei claro que esse tipo de coisa não é necessariamente louvável, mas precisa entender onde escorregamos, não onde caímos. É preciso entender que Gotham City, Tupiniquim, está tomada pela bandidagem. Foi o título da minha coluna na Oeste. Eu tinha esquecido de ligar a luz aqui. Gotham City, Tupiniquim. Quando o Estado dominado por bandidos falha em sua função precípua, básica, a população assume as rédeas da própria segurança. O Batman é um justiceiro, é um herói para muita gente, né? E como tem aquela famosa cena do Duas Caras, do Batman que tem o Duas Caras, eu não lembro qual é da trilogia, se é o segundo, ou o segundo é o do Ben, e do Christopher Nolan, e o filho do comissário Gordon pergunta por que o Batman está fugindo, ele vira a cara do promotor para a cara boa, tampa a cara ruim, e foge, assume o fardo, a culpa dos crimes do promotor de justiça. E o comissário Gordon responde para o filho: o Batman é o herói que Gotham City não é o herói que Gotham City merece, mas é o herói que Gotham City precisa. Então ele assume o fardo